Olá, seja bem-vindo ao canal Marcelo Caixeta. Hoje trago 4 relatos arrepiantes de pessoas que ficaram sozinhas em casa e descobriram da pior maneira que as paredes que nos protegem também podem nos prender com o perigo. Prepare o psicológico, pois estas histórias reais vão fazer você conferir as trancas das suas portas hoje à noite. Primeiro relato: o invasor silencioso. Eu me lembro dessa noite como se fosse ontem, embora agora eu tenha 26 anos. Tudo aconteceu quando eu tinha apenas 12. Meus pais saíram e me deixaram em casa com meu irmão mais velho, o Tiago, que tinha 18 anos na época. No início eu fiquei animado porque estar em uma casa grande trazia uma sensação de liberdade enorme. Tiago me disse que sairia por algumas horas com amigos e me fez prometer que não contaria nada aos nossos pais. Eu aceitei o trato porque confiava nele e também porque queria o lugar só para mim, sabendo que ele se encrencaria muito se fosse descoberto. Comecei a noite no escritório e decidi assistir a um filme de terror, o que foi uma péssima ideia para aquela idade. Eu nunca tinha ficado sozinho por tanto tempo, especialmente durante a noite escura. No meio do filme comecei a sentir um medo genuíno, não pelo filme, mas pelos sons da própria casa. Eram estalos aleatórios no chão de madeira, o vento batendo nas janelas e até o clique periódico da geladeira ligando. Sempre que o filme fazia um som alto, eu pulava de susto e olhava por cima do ombro para a escada que levava ao andar principal. Finalmente, não aguentei mais aquela tensão e desliguei a televisão. Corri para o meu quarto como uma criança foge de demônios imaginários logo após apagar as luzes do corredor. Fui ao banheiro que conectava meu quarto ao dos meus pais e escovei os dentes o mais rápido possível para tentar me acalmar. Depois disso, liguei o videogame para jogar um jogo de zumbis, pensando que o foco na tela me faria esquecer o medo. Joguei por horas até que perdi a partida e decidi que era hora de dormir. Pouco depois, senti a vibração da porta da frente fechando e presumi ser o Tiago. Fiquei deitado ouvindo sons de alguém se movendo no andar de baixo, o que era estranho, pois ele sempre subia direto. Havia barulhos estranhos vindo lá de baixo por tempo demais, passos sutis e baques indescritíveis que faziam meu estômago revirar. Levantei e fui até a janela para ver se o carro do meu irmão estava na garagem, mas não estava lá. O pânico real se instalou, porque eu não tinha celular naquela época. É exatamente nessa hora que você entende como faz falta enxergar o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Hoje em dia eu uso uma câmera de segurança Wi-Fi que mostra tudo em tempo real no seu celular. Ela grava em Full HD 1080p, gira 360 graus, não deixa ponto cego nenhum e ainda tem visão noturna colorida, mesmo de madrugada. Dá para ouvir e falar pelo aplicativo de qualquer lugar e acompanhar tudo pelo celular. É a mesma que eu uso aqui. Deixei o link fixado aqui na descrição para você conferir. Caminhei na ponta dos pés até a porta do meu quarto para confirmar que estava trancada, sabendo que aquela tranca era frágil. Decidi que o único lugar seguro para me esconder era o pequeno armário embutido na parede do meu quarto. Entrei, fechei a porta cuidadosamente e tentei controlar a respiração enquanto rezava para que fosse apenas o Tiago estacionado em outro lugar. Segundos depois, ouvi alguém mexendo na maçaneta. A porta se abriu e a pessoa entrou no meu quarto sem que eu soubesse quem era ou o que queria. Fiquei completamente imóvel, sentindo as tábuas do chão rangerem sob o peso de alguém caminhando e mexendo nas minhas coisas. Cada segundo parecia uma eternidade e eu temia que o armário fosse aberto a qualquer momento. Ouvi o som de algo sendo arrastado pelo chão, o que aumentou meu desespero absoluto. Acho que se passaram minutos
mas pareceram horas, até que os passos se afastaram do meu quarto. Fiquei escondido por quase 2 horas, até que eu vi o Tiago gritando meu nome com uma voz urgente e irritada. Saí do armário e ele começou a berrar perguntando o que tinha feito com o quarto dele. Foi nesse momento que confirmei que não era meu irmão quem estava ali antes. Explicamos a situação um para o outro, enquanto eu ainda tremia sem conseguir parar as minhas mãos. Quando olhamos a casa, percebemos que as gavetas foram arrancadas e vários eletrônicos haviam sumidos, incluindo televisões e consoles de jogos. Tiago ligou imediatamente para a polícia e esperamos juntos, conferindo portas e janelas. A polícia fez o relatório e disse para esperarmos nossos pais chegarem. Por volta das 4 da manhã, meus pais chegaram e meu pai ficou furioso com a negligência do meu irmão. Tiago foi obrigado a pagar um aluguel mensal para repor tudo que foi roubado naquela noite terrível. Eu não fui punido, mas aquela experiência ficou gravada em mim por anos. Toda vez que penso nisso, sinto medo de novo, lembrando daquele armário e de alguém andando no meu quarto. Segundo caso, o vizinho prestativo. Quando eu era apenas uma criança pequena, vivia com os meus avós em uma cidade pacata onde todos se conheciam. Meu tio também morava conosco, então eu raramente ficava de fato sozinho em casa. Tínhamos um vizinho que nos visitava com frequência para ver jogos ou participar dos churrascos da família, um homem chamado Davi. Ele era muito amigável com meu avô e com meu tio. Ele me perguntou se eu queria ir, mas eu recusei porque estava vendo desenhos. Ele me lembrou de não abrir a porta para estranhos e saiu logo em seguida. Assim que a caminhonete se afastou, a casa ficou em um silêncio absoluto e perturbador. Apenas alguns minutos depois, alguém bateu na porta e eu perguntei quem era. Ouvi a voz familiar do Davi se identificando e eu disse que meus avós não estavam. Ele respondeu que tinha visto meu avô saindo e que sabia que meu tio estava fora bebendo. Davi pediu para entrar e eu disse que não podia abrir a porta para estranhos, mas ele insistiu que não era um estranho. Na minha mente de criança, aquilo fazia sentido. Então eu destranquei a porta e abri. Davi parecia enorme diante de mim e estava visivelmente bêbado, cambaleando e falando com a voz toda arrastada. Ele entrou e colocou as mãos nos meus ombros. Ele me arrastou para a cozinha, pegou uma faca grande e encostou a ponta na minha barriga. Perguntou se eu queria ser esfaqueado e mandou eu calar a boca, ameaçando cortar minha garganta ou minha língua. Ouvi o som da caminhonete chegando. Minha avó entrou e seu sorriso sumiu instantaneamente ao ver aquela cena de horror na cozinha. Ela gritou pelo meu avô, que entrou furioso e avançou contra o Davi com uma raiva pura. Davi me empurrou no chão e minha avó me abraçou. Houve uma luta corporal intensa e meu avô finalmente conseguiu dominar o homem e expulsá-lo de casa aos gritos. Percebi mais tarde que Davi planejou tudo, esperando o momento exato em que eu estaria vulnerável. Anos depois, após o funeral do meu avô, perguntei à minha avó sobre aquela noite heróica e ela pareceu muito desconfortável. Ela me disse que foi uma noite terrível e mencionou que meu avô saiu para caçar naquela mesma madrugada. Achei estranho, porque ele nunca caçava à noite, a menos que fosse acampar. Eles nunca chamaram a polícia para prestar queixa contra o Davi e eu nunca mais o vi. Ninguém questionaria se visse meu avô com uma lona sangrenta na caminhonete naquela noite. O terceiro caso é ainda mais assustador. Escuta essa: o amigo imprevisível. Essa história aconteceu durante as férias escolares de 2020, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estava sozinho em casa enquanto meus pais viajavam e recebi uma ligação de um conhecido chamado Marcos. Ele perguntou se poderia deixar um amigo nosso, o Danilo, na minha casa para passar a noite. Eu não queria
companhia. Mas Marcos implorou muito. Eu acabei cedendo porque Marcos prometeu me dar algo em troca, o que foi uma decisão muito estúpida. Danilo sempre foi um cara extrovertido, mas eu tinha ouvido boatos de que ele estava agindo de forma muito estranha na escola. Diziam que ele começava a rir ou a aplaudir do nada, no meio do silêncio das aulas. Quando eles chegaram, percebi que o problema era sério. Marcos se despediu de Danilo com lágrimas nos olhos, implorando para que ele não fizesse aquela coisa. Danilo apenas olhou com o rosto vazio e disse que entendia o que ele queria dizer. Assim que fechei a porta, a primeira coisa que Danilo perguntou foi se todas as portas da casa estavam trancadas. Senti um calafrio na espinha. Imediatamente, ele me fez conferir cada tranca da casa em silêncio e depois deu um sorriso macabro, mostrando todos os dentes. Fomos até a cozinha buscar água e percebi que ele ficou parado perto da gaveta de talheres. Ele abriu a gaveta lentamente e estendeu a mão para pegar uma faca de carne afiada. Eu agi rápido, fechei a gaveta e segurei a mão dele. Danilo não reagiu, apenas deu uma risadinha como se estivesse brincando, mas o medo que senti foi de vida ou morte. Sugeri que fôssemos ao parque do bairro para tirá-lo de casa e o deixei sair primeiro. Tranquei a porta por dentro e liguei para o meu irmão explicando tudo o que tinha acabado de acontecer. Peguei todas as facas da cozinha e levei para o meu quarto. Meu irmão chegou com 3 amigos e encontrou Danilo falando coisas sem sentido sobre conspirações no jardim da frente. Um dos meus amigos levou Danilo para casa, embora ele estivesse apavorado, achando que o próprio pai iria matá-lo. Depois descobri que Danilo estava tendo surtos psicóticos graves e ouvindo vozes que mandavam ele fazer coisas ruins. Marcos me contou que no carro, Danilo estava lendo um manifesto dizendo que precisava matar alguém ou se matar para salvar sua própria vida. Marcos entrou em pânico e simplesmente quis se livrar do Danilo, deixando-o na minha casa sem nenhum aviso. Evitei algo verdadeiramente horrível naquela noite por ter prestado atenção nos movimentos dele na cozinha. Se fosse você, você deixaria uma pessoa com comportamentos estranhos ficar na sua casa? Hoje em dia, o que mais se vê são casos onde as pessoas de bem confiam muito em outras que querem o seu mal. Você acha que o Marcos foi amigo da onça? Comente, dê a sua opinião. Agora imagina se você deparasse com uma sombra real dentro do seu quarto à noite. É o que aconteceu com esse rapaz, a sombra na janela. Eu tinha 10 anos quando isso aconteceu em uma tarde ensolarada de verão. Minha mãe ia ao mercado e eu fiz um escândalo porque queria ficar em casa jogando basquete na rua. Ela finalmente cedeu e disse que voltaria em 2 horas. Assim que ela saiu, comecei a arremessar a bola na cesta que tínhamos montado na calçada. Eu estava suando e parei um pouco para recuperar o fôlego quando olhei para a janela do andar de cima da casa. Havia algo parado lá, observando cada movimento meu através do vidro. No começo parecia apenas uma sombra, mas a forma se moveu e percebi que era uma pessoa real olhando para a rua. Ninguém da minha família deveria estar lá. A janela era do quarto da minha irmã e as persianas estavam entreabertas. Corri para dentro da casa e gritei perguntando quem estava lá, com a voz falhando de medo. Para minha surpresa, uma voz respondeu do andar de cima dizendo para eu subir. Não era a voz da minha mãe, nem do meu pai. Era uma voz profunda e desconhecida. Peguei o telefone na cozinha
e saí correndo de casa para ligar para minha mãe, chorando desesperadamente. Ela chamou a polícia e uma viatura chegou ao mesmo tempo que o carro dela. Os policiais revistaram cada armário, debaixo de cada cama e até o sótão, mas não encontraram absolutamente ninguém ou qualquer sinal de invasão. Minha mãe achou que eu estava brincando. Naquela noite tive muita dificuldade para dormir, pensando naquela voz e naquela sombra estranha. Quando finalmente peguei no sono, acordei no meio da madrugada com um som sutil dentro do meu próprio quarto. Sentei na cama e, conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, vi um vulto alto parado imóvel perto da parede. Era uma pessoa adulta parada ali, me observando dormir no escuro total do quarto. Eu soltei um grito tão alto que a figura correu, abriu minha janela e pulou para o telhado lá fora. Meu pai entrou correndo no quarto e tentou perseguir o invasor, mas ele já tinha desaparecido na noite. Não sabemos por quanto tempo aquele homem estava escondido na casa. O mais assustador é pensar que ele esteve lá dentro durante o dia, ouviu meu nome e permaneceu escondido até o anoitecer para entrar no meu quarto. Ele sabia exatamente onde eu estava e ficou parado ali, no silêncio, apenas me observando. Até hoje o pensamento do que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado me gela o sangue. E aí, galera, essas histórias foram muito perturbadoras, você não acha? Você já passou por algum medo parecido? Deixe seu relato aqui nos comentários e se quiser que eu conte o seu caso, é só mandar ele por aqui também, nos comentários. E não se esqueça, uma boa câmera de segurança que tem conexão Wi-Fi é de extrema necessidade. E esta que está aqui é de ótima qualidade e preço acessível, pois tem uma igual a essa, que valeu a pena adquiri-la. O link para comprar uma igual a essa está aqui na descrição do vídeo. Acesse os produtos da loja do canal que está aqui na descrição. Equipamentos de qualidade de parceiros confiáveis. Bom, esse foi o vídeo de histórias reais de hoje. Eu sou Marcelo Caixeta e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho das notificações para ser informado de um novo vídeo aqui no canal de casos reais de mistérios. E até amanhã às 19 horas. Fui!